Olá, você está no borapassar.com. Eu sou o professor Fred e hoje nós vamos fazer um módulo muito importante para o seu vestibular, que é o módulo sobre geomorfologia. Vamos estudar sobre as eras geológicas da Terra, sobre a constituição da Terra, o ciclo de rochas e tantos outros assuntos importantes que frequentemente caem no Enem e outros vestibulares. Preparado? Vamos lá então conhecer este universo maravilhoso da geomorfologia. Para começar, vamos conversar... volta lá! Vamos conversar sobre a coluna geológica da Terra. Meu Deus, o que é isso? Eu quero que você se concentre porque nós vamos estudar sobre as eras geológicas da Terra. Põe tela cheia para que você possa conhecer melhor essas eras. Observe o que eu fiz para você. Você tem aqui aquilo que nós conhecemos como as eras geológicas da Terra. Cada era geológica corresponde a uma fase do processo de constituição do planeta Terra. A Terra é um planeta rochoso que existe há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, o que indica que é um planeta já muito antigo. Esse tempo de 4,5 bilhões de anos, ele foi determinado a partir de análises de composição química e também da datação feita por rochas, o que significa que o nosso planeta aí tem 4 bilhões e meio de anos. Esses 4 bilhões e meio de anos são divididos em eras geológicas. E quais seriam essas eras? São essas que você está vendo aqui no quadro. A primeira era geológica da Terra é uma era que começou há 4 bilhões e meio de anos atrás, portanto no início da constituição da Terra, chamado de Era Azoica. Logo depois, nós tivemos a Era Pré-Cambriana, seguida da Era Paleozoica, a Era Mesozoica e a Era Cenozoica. Cada uma dessas eras tem importantes acontecimentos geológicos que você precisa conhecer. Importantes acontecimentos geológicos que caem na sua prova. Volta para mim. Nós vamos estudar cada uma dessas eras agora de forma detalhada para que você conheça o que aconteceu de mais importante em cada uma delas. Vamos começar com a primeira, aquela que começou há 4 bilhões e meio de anos atrás, a chamada Era Azoica. Na Era Azoica é o momento de resfriamento da Terra. Como eu disse, a Terra é um planeta rochoso, ou seja, formada pela composição de diversos tipos de rochas. No início, esse material foi se formando por colisão de corpos celestes, colisões que deixavam a Terra numa situação de superaquecimento, uma situação de muita temperatura, uma temperatura muito elevada. Durante o período azoico, ou a Era Azoica, a Terra passou pelo seu resfriamento, e isso foi possível graças a atividades biológicas e também do surgimento da atmosfera primitiva da Terra. Quando esse momento da Era Azoica termina, começa o primeiro momento distinto das eras geológicas, que é chamado de Pré-Cambriano. É uma era muito importante que começou há 3,9 bilhões de anos atrás. A Era Pré-Cambriana é o momento da história geológica da Terra mais duradouro. A Terra ficou a maior parte da sua história nesta Era Pré-Cambriana. E o que de importante aconteceu? Vamos verificar. Na Era Pré-Cambriana surgiram os chamados escudos cristalinos, surgiram os minerais metálicos e também as rochas magmáticas. Escudos cristalinos são estruturas geológicas que nós vamos verificar no próximo vídeo. As rochas magmáticas também vêm dessas estruturas, assim como os minerais metálicos, como por exemplo o ferro, o manganês, a bauxita, nióbio e tantos outros minerais metálicos importantes para a economia. Isso é o que de principal aconteceu na Era Geológica Pré-Cambriana. Seguindo, nós temos a Era Paleozoica. A Era Paleozoica iniciou-se há 600 milhões de anos atrás e outras ocorrências geológicas importantes aconteceram. A primeira delas foi o surgimento das chamadas bacias sedimentares e jazidas carboníferas. São nessas estruturas geológicas, chamadas de bacias sedimentares e jazidas carboníferas, que nós encontramos, por exemplo, o carvão mineral, o petróleo e todo o componente de fonte de energia não renovável de origem de carbono, de origem carbonífera, ok? Além disso, nós também temos a formação das rochas sedimentares
e rochas metamórficas. No próximo vídeo vamos ver também como é o processo desse ciclo de rochas que dá origem a essas duas rochas tão importantes. Seguindo, nós tivemos o período Mesozoico, que iniciou-se há 220 milhões de anos atrás. O período da Era Mesozoica é interessantíssimo, pois nesse período nós tivemos a separação dos continentes e, muito provavelmente, o surgimento de petróleo e uma intensa atividade vulcânica. Como assim a separação dos continentes? Todos os continentes que nós conhecemos hoje, um dia já estiveram unidos em um só, chamado Pangeia, que nós vamos ter oportunidade também de detalhar mais adiante. Esse Pangeia começou a separar-se justamente na Era Mesozoica, e dessa separação começa a surgir, então, o petróleo. Um exemplo importante para você entender é que, por exemplo, da separação da América do Sul, da África, formando o Oceano Atlântico, começa a surgir também o chamado petróleo do pré-sal. É mais ou menos nessa época que nós temos a formação das grandes reservas de petróleo do mundo. Além disso, como você viu ali, as atividades vulcânicas foram muito intensas nessa época, então foi uma era geológica de intensa atividade vulcânica. Por fim, nós estamos na nossa atual era, a Era Cenozoica, que iniciou-se há 70 milhões de anos atrás. A Era Cenozoica é a era do surgimento das grandes cordilheiras, das grandes cadeias de montanhas, portanto, de uma estrutura geológica que nós conhecemos como dobramentos modernos. E, além disso, também é a época das famosas eras glaciais, ou os períodos de glaciações da Terra. Também foi o momento da era geológica que tem o surgimento do homem, tem o surgimento da vida humana na Terra. Evolutivamente, o homem surge nesse momento. Por que é importante que você, vestibulando, tenha plena consciência e saiba esses principais eventos da coluna geológica da Terra? Porque em geomorfologia, módulo que nós iniciamos agora, é importante que você conheça quando aconteceram esses fenômenos. Isso facilita o seu entendimento, facilita a sua compreensão dos fenômenos e estruturas que nós vamos estudar. Então vamos rever. A Terra começou há 4,5 bilhões de anos atrás, na Era Azoica, sucedida pela Pré-Cambriana, pela Paleozoica, Mesozoica e finalmente a Era Cenozoica. E esses são os principais eventos que ocorreram em cada uma delas. Vamos aprofundar agora os conhecimentos para que nós possamos então entender melhor como funcionam cada uma dessas estruturas e fenômenos a ela associados.